da vitória em Cristo Jesus, amém? Quem é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Jesus. Ele é o Cordeiro de Deus, aleluia, glória a Deus por isso, né? Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que o pastor Vanessa leu foi Êxodo 12. Ele nem chegou ali não, né? Ele só falou, mas Êxodo 12 explica toda a saída e toda essa história dessa Páscoa judaica. Então vamos orar e agradecer por esse Cordeiro de Deus. Nós já temos ele, glória a Deus, né? Graças a Deus, e nós já temos essa Páscoa, Jesus na nossa vida, Jesus na minha, na sua vida. Você abrir o coração e falar: Senhor Jesus, entra e faz morada. Que nós possamos viver, né, seguindo em frente, olhos postos em Deus. É assim que nós devemos prosseguir e a nossa caminhada, né, prosseguir em Cristo Jesus, na nossa salvação. Então vamos orar e agradecer a Deus. Levanta, irmão. É bom que você vai levantar um pouquinho. Nosso culto hoje é um pouquinho demorado, mas não se preocupe que nós estamos aqui, mas o Senhor está nos abençoando, em nome de Jesus. Deus querido, nós te louvamos, nós adoramos o Senhor nessa manhã, glorificamos, exaltamos, porque Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é o nosso Cordeiro, esse é Jesus Cristo, que já nos tirou, que nos mostrou o caminho da verdade e nos tirou da escravidão desse mundo. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo o louvor e toda a nossa adoração é para o Senhor. Em nome de Jesus, glória a Deus, glória a Deus. Amém. Irmãos, isso aqui é mais ou menos como os judeus, eles praticam a Páscoa. Pode sentar, irmãos. Como eles fazem a Páscoa. Por quê? Por que eles fazem hoje ainda? Ainda alguns não fazem mais com o cordeiro, mas muitos fazem com o cordeiro. Mas é tudo para explicar a geração, o que eles passaram, o que a geração passada passou nas mãos de um faraó maligno, duro, né? E que... Tem gente ali atravessando, mas começa que eu pensei que fosse outra coisa. Mas, então, esse faraó, o coração duro, ele representava mesmo o inimigo na vida daquelas pessoas, né? Então, as pessoas estavam sofrendo horrores, né? Trabalho forçado, escravizado, né? Pelas mãos daquele homem. E o que acontece? O judeu, ele mostra para as crianças o cuidado de eles entenderem a história. E hoje nós não passamos isso para as crianças, não é essa Páscoa judaica, mas o que Jesus passou por nós. Nós temos que incutir isso na cabeça dos nossos filhos, dos nossos netos, incutir mesmo. Olha, Jesus Cristo, ele veio, ele sofreu, ele morreu por mim, por você. Então ame a Jesus. Então o judeu, ele fala: olha, vocês amem a Deus, porque nós éramos escravos. A nossa geração antepassada era escrava, mas o próprio Deus nos livrou com mãos fortes, com braço estendido, com braço estendido. Hoje, o nosso Deus poderoso, ele nos livra também com braços estendidos, porque as mãos do Senhor não estão encolhidas para não te abençoar. As mãos do Senhor estão, né, estendida. Glória, glória, glória. Exaltado seja o nome do Senhor. Então isso aqui é só um simbolismo, né? É só algo assim para a gente lembrar que o judeu, ele fala com as crianças, ele fala com a geração: olha, nós éramos escravos, mas um Deus poderoso, ele nos livrou. E o que isso? Porque essa ceia judaica, ela aponta, fala assim, aponta para Jesus. Sim. Aponta para Jesus. Tudo isso que aconteceu aponta para Jesus. Quando o sangue era passado na vergadura da porta e nas laterais, né, nos lados, nos umbrais, estava marcando o quê? Fazendo uma cruz, mostrando, né, que Jesus
viria um dia para nos salvar. Nada é por um acaso, né? Como o pastor falou, nada é por um acaso, nada é porque, isso aí aconteceu. Não, tudo tem uma finalidade. E essa finalidade é mostrar Jesus. É mostrar Jesus que Ele já veio, e Ele já ressuscitou, e Ele derramou o sangue dele por mim, por você, na cruz do Calvário. E nós somos salvos em Cristo Jesus por causa do sacrifício, do sofrimento de Jesus na cruz do Calvário. Então, a primeira situação aqui eu vou fazer aqui algo. A Belinha vai ler um versículo bem alto aqui na frente, Belinha. Primeiro aqui, essa bacia com água, ela é para lavar as mãos, mas não significa lavar somente para uma higiene. Pode ler. Jesus respondeu dizendo-lhe: se tu tivesses conhecido o dom de Deus, e quem é o que te diz, dê-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Amém. Então isso aqui está dizendo também, obrigada, que é Jesus que nos purifica, que Ele é água viva. Que não estou lavando as mãos só por causa da higiene, mas Jesus é água viva. Ele nos purifica. Amém? A palavra de Deus é a água que liberta, que é viva. Né? Quando Ele encontrou a mulher samaritana, Ele disse também, né? O que Jesus disse para ela? Se tu conheceres o dom de Deus, tu me pedirias água, e eu te daria o quê? Água viva. A água viva é a água que lava, é a água que nos perdoa mesmo. Jesus é a água viva. É só um significado, né? Aquele povo, ele sofria horrores, ele sofria açoites todos os dias, e eles tinham que trabalhar debaixo de muitas cargas pesadas. Então aqui nós temos ervas amargas, significa que eles eram amargos, tinha amargura dentro deles, tinha aquela amargura de não ter tanta alegria e nem tempo mais de adorar a Deus, porque eles eram pessoas alegres que gostavam de adorar o Senhor, de tocar, de fazer uma dança especial para o Senhor. Então essas ervas amargas aqui representam a amargura do sofrimento deles. Esse pão significa, né, o pão sem fermento. Então nós vamos ler aqui sobre o pão sem fermento. Tá bem? Aqui na palavra de Deus, nós vamos abrir aqui o livro da palavra. Glória a Deus. O que o Senhor fala lá em 1 Coríntios 5, 7, que está falando sobre o fermento. Naquela hora, eles não colocaram, não passava o fermento na Páscoa, porque o fermento naquela época durava 1 dia e meio, até 2 para o pão levedar. Não é como hoje que a gente tem um vidrinho de fermento e ele cresce daí 30 minutos. Porque eles teriam que comer a Páscoa apressadamente. Hoje, o que significa isso para nós apressadamente? Apressadamente significa que nós temos que ser rápidos em obedecer o Senhor. Nós temos que ser rápidos em... O Senhor falou, então eu tenho que obedecer. A palavra está falando, então graças a Deus eu vou obedecer. Rapidamente era para eles comerem a Páscoa. Rapidamente em obediência. Mas lá em Coríntios, né, ele está nos ensinando assim, olha, lançai fora o velho fermento, para que seja nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, o nosso Cordeiro Pascual, foi imolado. Por isso, celebremos a festa, não com velho fermento, nem com o fermento da maldade, da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Então, o que significa o fermento? O fermento, muitas vezes, no meio da igreja, é o pecado. É isso que está falando aqui. É a maldade, né? É o fermento da maldade, da malícia, dos vícios.
Então tira isso do meio de vocês, tira isso, tira a fofoca, tira o disse-me-disse do meio do povo de Deus, que é um corpo de Cristo, que tem que ser, né, ajustado. E hoje a gente vê, é muito difícil isso, não é? Mas a gente tem que perseguir isso aí, andar com na justiça do Senhor, nas coisas do Senhor, sem levedo, sem mentira, sem falsidade. Então, isso é o plano. E Jesus Cristo, lindo, maravilhoso, santo, né? sem pecado, Ele se entregou por nós na cruz do Calvário. Então, na ceia judaica tem 4 copos de Deus, né? Então, esse primeiro copo significa a santidade do Senhor. Porque Ele é santíssimo. E com mãos fortes, Ele tirou aquele povo. Então, eu vou ler o versículo que fala, né, da santidade do Senhor. Esse versículo que eu vou ler, ele está em Êxodo 5, verso 6, que diz assim: portanto diz os filhos de Israel, eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas do Egito, e vos livrarei da sua servidão, escravidão, e vos resgatarei com braço estendido, e com grande manifestação de julgamento, de juízo mesmo, né? O juízo de Deus, esse julgamento que era juízo, por isso que teve, né, as pragas. Então, tomar-vos-eis por meu povo, e sereis vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirou de debaixo das cargas do Egito, e vos levarei à terra qual jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. Eu sou o Senhor, o Deus único e verdadeiro. Então, esse cálice significa assim, o cálice da presença de Deus. E com mãos fortes ali, eles iam tirar os hebreus daquele lugar de sofrimento, né? Então, tirarei de debaixo das cargas. Então, Senhor, esse é o segundo cálice, que é a esperança, né? Que o Senhor, eles tinham a esperança de aliviar, que o Senhor aliviasse um pouco as cargas deles, as cargas, porque era açoite, trabalho forçado. Então, eles começaram, quando tiveram as pragas, então o faraó começou a diminuir um pouco a maldade, talvez os açoites, né? Foi um pouco. Então, esse cálice significa que o Senhor ia diminuir as cargas. E o que aconteceu? Esse é o terceiro cálice, é a esperança da liberdade. Eu vos libertarei, o Senhor falou. Eu vos libertarei de debaixo da escravidão, de debaixo da servidão. Então, esse cálice é o terceiro. Então, o povo, eles tinham essa esperança, gente. Essa esperança da libertação. Que Deus é que ia libertá-los. Essa esperança aconteceu que o Senhor Jesus Cristo já nos libertou da escravidão do pecado. Quem nunca pecou aqui? Todos nós somos pecadores, né? Todos éramos como o quê? Ovelhas desgarradas, né? Cada um indo para o seu próprio lugar, pecando e fazendo dar entendimento da sua própria cabeça. Mas Jesus Cristo, Ele nos chamou. Glória a Deus. Nós temos que dar muitas graças ao Senhor pela nossa salvação, pela passagem do sangue de Jesus na nossa vida, porque isso é maravilhoso. E o quarto cálice, ele significa, assim, para nós, hoje, né, o sofrimento de Jesus. Jesus falou antes, naquele período de sofrimento: Senhor, se for possível, Pai, como é que é? Pode falar algo. Passa, Senhor, de mim esse cálice. Mas era propósito de Deus, era propósito de Jesus nos salvar. Aquele sofrimento, se nós pararmos e pensar realmente, o próprio Jesus falou: Pai, se for possível, passa de mim
esse sofrimento. Mas, contudo, Senhor, na tua vontade, é que eu quero. E seria maravilhoso se a gente falasse assim também, né? Contudo, Senhor. Às vezes, nosso sofrimento, a gente quer desanimar, como o pastor disse, né? Ficar no caminho, parar. Quantos que nós estamos? Quantas vezes a gente encontra, né, alguém e fala, você é pastor? Você é missionário? Você é evangélica? Olha, eu estou desviado. Ele está no caminho. Ele olhou para trás. Né? Mas o Senhor hoje convida a cada um. O Senhor convida você. Se você olhou para trás, enfraqueceu na fé, olha, Jesus passou por você. O sofrimento, muito sofrimento. Tanto que ele falou, se for possível, afasta, né, de mim esse cálice, para eu não beber desse cálice de tanto sofrimento. E foi na cruz do Calvário que Jesus ali se entregou. E o cordeiro, né, como o pastor falou, não foi quebrado nem o osso. Aqui nós temos também um pouquinho do cordeiro. Esse aqui significa uma água com sal, significando o choro deles. Aquele povo chorava, aquele povo trabalhava e chorava todos os dias, anos e anos, sofrendo nas mãos de um homem maligno, né? Então, o sofrimento, quando nós não temos Jesus, muitos choram e desesperam, e até leva à morte a sua própria vida, né? Eles se matam com tanto desespero, porque não tem Jesus. Então, significa o choro daquelas pessoas, mas hoje também significa o sofrimento daqueles que não têm Jesus. Muitas vezes a gente escuta pessoas falarem assim, nossa, eu estou passando uma dificuldade tão grande, imagina se eu não tivesse Jesus. Né? Por quê? Porque tem certeza que o Senhor está no controle, tem certeza que o Senhor está ajudando, tem certeza que o Senhor não vai nos abandonar, não vai nos deixar sozinhos, não é isso? Então, aquele povo também, eles tinham esperança, alegria também, de saber que um dia eles iam ser livres na presença do Senhor. Então, João 4 está dizendo alguma coisa aqui. Nós já falamos de João 4, que é a água da vida, né? Jesus falando com aquela mulher que se conheceres o dom de Deus, quem é que te pede águas, dá-me de beber, e eu pedirias a ele dar de beber. A ceia do Senhor é maravilhosa. O Senhor é aquele que nos consola em tempos de guerra, em tempos de dificuldades, né? E a irmã Lili tem algo para falar também, né, irmã Lili? Quando? Pode falar. Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Lâmpada para os meus pés. O judeu, ele acende as lâmpadas. Naquela época era assim, ele acendia as lâmpadas e ele ia para o templo. Hoje, eles acendem a lâmpada, a vela, que significa lâmpada para os meus pés, é a tua palavra, né? Eles leem a Torá, e luz para os meus caminhos. A palavra de Deus, ela é lâmpada, ela é luz para a nossa caminhada, para o nosso dia a dia. Nós temos que ter a palavra de Deus como o ensinamento, né? O ensinamento do caminho para a eternidade com Cristo, né? Com Cristo. Então, isso significa a luz. A palavra de Deus, ela é luz. Ela é luz. E nós devemos o quê? Seguir a luz de Cristo. E também, naquela época, quando eles passavam por muitas aflições, o judeu ele faz uma geleia de maçã com castanha, com tâmaras. E essa geleia significava também a doçura da esperança. A doçura da esperança que um dia vai ser livre. Um dia nós vamos ter liberdade. E ela traz para nós hoje a liberdade.
A doçura da palavra de Deus, que diz que ela é doce, né? A palavra do Senhor é doce como mel, né? Então, nós temos essa doçura que, como a gente tem, que ouvimos a pregação muito bem aqui sobre a volta de Jesus, nós estamos esperando ansiosamente esse dia. E eu tenho ouvido mais agora, ultimamente, sobre a volta de Jesus do que nos tempos atrás. Porque parece que nós estamos vivendo aquelas profecias já cumpridas, e o tempo que está das profecias todas sendo cumpridas, a gente está vendo, né? De Apocalipse 24, 25, nós estamos vendo que tudo está acontecendo. Então, nós temos que ter também essa doçura. Nós vamos morar com o Senhor na glória. Amém. Porque nós estamos lendo a palavra do Senhor, que é doce, né? Que é doce, maravilhosamente. Graças a Deus. Nós temos lá em Isaías também, 53, 25. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Toma posse. Não precisa não. Nós somos sarados por todo aquele sofrimento, por todo aquele sofrimento de Jesus. Isso é também, estava lá em Isaías, não tinha acontecido, mas era a esperança, é a nossa esperança, a esperança, né, daquele povo, né, de nós somos sarados em Cristo Jesus. Nós, pelas pisaduras do Senhor. Se você está doente, se tem alguma enfermidade, nós temos orado por pessoas que têm estado doentes, estado no hospital, né, pelas pisaduras de Jesus. Senhor, se foi assim, eu recebo agora a cura. Receba a cura, porque pelas pisaduras nós somos sarados pela fé em Cristo Jesus. Amém. Pela fé em Cristo Jesus. Amém. Nós temos aqui também um ovo. Nós temos que desmistificar esse negócio de ovo de Páscoa no meio do povo de Deus. Porque isso tudo foi feito para tirar de nossa mente que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus. Então o mundo, ele explica que é chocolate, que é coelho. Não tem nada disso. O ovo aqui significa, ele não tem começo nem fim. Nós vamos ter uma vida nova com Jesus. É uma nova vida nós vamos ter com o Senhor quando nós aceitamos Jesus. É um novo começo em Cristo Jesus. Amém? Um novo começo. Então não tem nada a ver. Nós temos que ensinar as nossas crianças sobre a Páscoa verdadeira, sobre Jesus na nossa vida, sobre o poder de Deus na nossa vida, na nossa família, orar pela nossa geração. Quantas famílias, às vezes são evangélicos, mas esquecem de orar para a geração. Deus, em nome de Jesus, abençoa a minha geração, que seja a geração de adoradores, que seja a geração que adora o Deus único e verdadeiro. Amém? Graças a Deus que nos dá vitória em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus nós somos sarados. Em Cristo Jesus nós somos curados. Em Cristo Jesus nós tomamos a ceia. E nós sabemos que a ceia do Senhor Jesus, ela vem para perdoar, nos perdoar. E também ela vem para trazer em nós uma segurança. Eu faço parte do corpo de Cristo. Amém? Você faz parte do corpo de Cristo. Então não somos mais deste mundo, estamos no mundo, mas nós estamos fora do pecado, da prostituição, da idolatria, né? Nessa passagem de Êxodo, ali, todos os ídolos caíram, foi quebrado, foi destruído. O Senhor quer destruir isso também na nossa vida, né? Na vida daqueles que não servem o Senhor, que tem um ídolo para seguir, para servir. Nós temos Jesus Cristo, o único e suficiente Salvador na nossa vida. Vamos crer que é o Senhor Jesus, é Ele que nos sara, é Ele que nos cura de todo pecado, nos lavando e nos curando verdadeiramente. Então nós vamos ler aqui a passagem de Lucas. Eu gosto muito dessa passagem de Lucas, que é assim. Enquanto eu vou ler, nós já vamos preparando. Senhor, perdoa os meus pecados. Senhor, entra na minha vida. Senhor, com teu sangue,
Eu posso ficar branco, mais branco que a neve. Eu posso te louvar. Eu posso te louvar. A minha alma vai ser sarada. O Senhor quer curar a nossa alma. Muitos aceitam Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. O Espírito Santo entra na sua vida. Mas a minha alma, eu tenho que falar, Jesus, eu tenho aqui na minha alma escondido amargura, rancor, falta de perdão. Eu tenho escondido lá no profundo da minha alma pecados que foi cometidos há muito tempo, mas eu quero colocar, expor para o Senhor, falar, Senhor, é isso, sabe? Cura minha alma, cura as minhas emoções, porque as emoções estão doentes, estão ficando muito doentes. A igreja às vezes está ficando doente por causa de quê? Por causa das emoções. Muitas vezes as nossas emoções estão abaladas, as nossas emoções estão assim estremecidas, e o Senhor também quer curar. O Senhor quer curar a todos. O Senhor não quer deixar ninguém fora. Então vai assim pensando, o que o Senhor, o que você quer que o Senhor cura agora na sua vida? Porque nós vamos passar para uma parte de tomar o pão e o vinho, significando o corpo de Jesus, que foi moído, mas nem o osso foi quebrado. Por mim, por você, por todo aquele que nele crê. Foi isso que aconteceu. Por todo aquele que nele crê. Jesus veio por todo aquele que nele crê. E não morra, não vai para o inferno, mas tenha vida eterna com ele. O desejo de Jesus é assim, olha, eu salvei, agora é meu. Vai morar comigo eternamente. Eu salvei, agora é meu, me pertence. Vai morar comigo na eternidade. Gente, isso é maravilhoso demais. Isso é lindo. Vai pensando nisso. Feche seus olhos e vai pensando. Vai pedindo ao Senhor perdão. Que o Espírito Santo de Deus, Ele está aqui. Aleluia. Vai orando aí baixinho. E canta lá, manais. E canta lá e canta lá, manais. Ele é poderoso. Ele é vencedor. Ele é vivo. Aleluia. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com ele os apóstolos, e disse: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. É o último cálice que eu mostrei, antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comereis, até que ela se cumpra no reino de Deus, conosco, naquela mesa maravilhosa. Ele está falando daquela mesa comprida, linda, maravilhosa, já está preparada. Lá, mamãe, já está preparada a mesa. Glória a Deus, para nós cearmos com o Senhor quando Ele chamar a igreja. Aleluia, aleluia. E tendo tomado graça, havendo dado graça, disse: recebei e reparti entre vós, pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da vide. Ele está falando desse fruto, o fruto da vide, o fruto da videira. Oh, Jesus querido, muito obrigado, porque o Senhor tem preparado para nós uma mesa, Senhor. Oh Deus, na tua presença. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Deus. E tomando o pão, tendo dado graça, e o partiu e disse, dizendo: ele tomou o pão e ele disse: graças a Deus, Senhor, eu te agradeço, eu te louvo, Senhor, eu te agradeço, Jesus, por tudo que o Senhor sofreu e sofreu, e o seu corpo foi moído para que nós pudéssemos ter vida em Cristo Jesus.
Então o corpo dele foi partido e morreu por nós. Isto é o meu corpo oferecido por vós, fazer isso em memória. Graças a Deus que nós já falamos muito da memória do que o Senhor sofreu, do cálice do sofrimento. Mas é para a gente sempre estar lembrando que Jesus sofreu por nós na cruz do Calvário. É para ter essa memória e passar isso para os nossos filhos. E lembrar os nossos filhos, lembrar os nossos familiares que isso é a Páscoa. É Jesus conosco. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Em favor de muitos. Em favor de vós. Em favor de vós significa também aqueles nossos familiares que ainda não aceitou Jesus. Aqueles de coração duro, que você já orou muito por eles, e eles ainda estão endurecidos. Esse é o que Jesus está falando. Em favor de muitos. Em favor de muitos. Daqueles que creem, recebem o dom de Deus, que é a salvação eterna, que é de graça. Então nós vamos orar agora e agradecer ao Senhor. Nós já oramos. Eli, vai com a minha finaliza, por favor. Muito obrigada. Então nós vamos orar e agradecer a Deus agora pelo fim. Deus Santo, Deus Eterno, eu quero louvar e engrandecer o teu nome agora. Ó Jesus querido, ó Jesus amado, santo é o teu nome, tu és santo. E o Senhor disse para nós sermos santos como o Senhor. Então realmente, Senhor, nos separa mesmo em santidade. Ó Deus, perdoa os nossos pecados e as nossas falhas, porque o seu sangue foi derramado na cruz do Calvário, para que pudéssemos ter vida em Cristo Jesus. E vida em abundância, abundância de graça, abundância na presença do Eterno, na presença de Jesus. Graças a Deus que nos dá essa vitória. E nós agora então vamos passar para esta ceia. Eu gostaria que a gente pegasse os cálices.